Olá, estes são os Diálogos Luso-Atlânticos, eu sou Rui Badaró e estou com o João Massano. Juntos conversaremos sobre atualidades, direito e política. E hoje, um Diálogos Luso-Atlânticos especial, tal qual fizemos no primeiro semestre deste ano, quando juntos gravamos de Lisboa. E hoje estou com o João Massano no Brasil, diretamente de Sorocaba. Olá, João, tudo bem consigo? Olá, Rui. É um prazer estar aqui em Sorocaba. Finalmente gravamos um episódio aqui no Brasil. Portanto, e hoje é muito grato, é uma verdadeira fidalguia de que estou a ser alvo e um privilégio de poder estar aqui contigo. Ainda para mais, num fim de semana que se aproxima, que antecede um grande encontro da advocacia no Brasil. Juntos celebraremos a advocacia ao longo desta semana, João. Chegaste ao Brasil recentemente, já com uma série de atividades em Sorocaba, também em São Paulo, e, como bem disse, participamos da Conferência Nacional da Advocacia, que terá vez, ou já teve vez, em Belo Horizonte, na capital do estado de Minas Gerais. Espero que seja uma boa recepção para ti no Brasil e possamos repetir esses programas dos Diálogos Luso-Atlânticos de forma presencial. Sim, será um gosto para todos, até porque este espaço foi sempre um espaço de lusofonia e, de facto, temos que contribuir para que a nossa língua seja o verdadeiro tesouro que é, porque, de facto, temos muita gente a falar português e, por vezes, esquecemos disso. Mas passando agora à atualidade, porque é isso que estamos aqui hoje, considerando o que apareceu na Argentina, eu diria que em Portugal pouco se sabe do que aconteceu, excepto que, de repente, apareceu nos noticiários alguém que foi eleito que o que se falava mais era o cabelo do futuro presidente da Argentina. Qual é a perspectiva que tu, enquanto brasileiro, tens desta situação e as implicações que tem para o Brasil esta ascensão da extrema-direita também na Argentina? João, bem colocaste a ascensão da extrema-direita, mas eram favas contadas, porque a Argentina vive uma crise político-econômica há praticamente mais de uma década. E justamente por viver essa crise político-econômica é que o povo argentino decidiu, de certa maneira, dar vez ao senhor Javier Milei, ao professor Javier Milei, ao economista Javier Milei, para governar o país. É um político ultraliberal, de extrema-direita, mas que em seu primeiro discurso, já eleito presidente, já deu alguns passinhos atrás com relação à sua política e ultraliberal. De qualquer sorte, como o Brasil vê a eleição de Javier Milei? É preciso lembrar que durante a campanha presidencial argentina, este presidente eleito, à época candidato, ele categoricamente afirmou que não receberia o chefe de Estado brasileiro, inclusive chamando de ladrão, corrupto e etc., o que causou espanto, para a chancelaria brasileira, mas colocamos em banho-maria, não nos manifestamos, não demos muita atenção, porque se tratava de uma campanha política. De outro lado, agora eleito, é preciso saber como será o tratamento entre Brasil e Argentina, porque existe uma forte relação econômica entre os dois países. O busilis é descobrir se o presidente eleito, Javier Milei, conseguirá efetivamente levar a termo a sua proposta de que a Argentina é o fim da decadência da Argentina, de que a Argentina conseguirá se reerguer nos próximos 2 anos, até mesmo porque no dia seguinte à eleição o dólar teve uma alta estratosférica e a inflação, por conseguinte, também. Mas em relação à relação da Argentina com o Brasil, em termos económicos, e em termos políticos, tu não temes que haja um contágio, se as coisas correrem bem, ao presidente recém-eleito, que ele consiga mesmo controlar uma inflação de 200% neste momento e consiga tê-la em valores razoáveis? Não temes que isso possa ser algo que incentiva a extrema-direita também aqui no Brasil? João, tenho certeza disso. Se porventura este presidente conseguir levar a termo, como disse há pouco, as suas propostas e obtiver sucesso nelas, é óbvio que isso vai
Contaminar é uma palavra muito forte, mas é óbvio que isso vai influenciar, sim, a política brasileira e de toda a América do Sul. Agora, entre acontecer e propor, existe um hiato bastante grande. Eu volto a falar disto porque acho que é importante nós percebermos que, por exemplo, na Europa, nós temos a Espanha, que o Partido Socialista Espanhol ganha as eleições da forma que ganhou, fazendo as tais... Ganhar é relativo, é o único partido que consegue ter uma maioria parlamentar, para sermos mais corretos relativamente ao que se está a passar em Espanha, mas de facto a votação que ele teve, Partido Socialista, deve-se em muito ao medo da extrema-direita representada pelo Vox. A questão que eu te coloco é: isto é um argumento político que tem vindo a ser utilizado na Europa e que também tenho a certeza que vai ser utilizado em Portugal nas próximas eleições, inclusivamente pelo partido que atualmente está no governo e que está a mudar de líder, mas já se percebeu que vão voltar a dizer: cuidado que vem aí a extrema-direita se vocês não votarem em nós. Este é o argumento, e que em Espanha teve algum eco, tanto que a direita junto, o PP com o Vox, não conseguiram ter a maioria dos deputados. O que eu te questiono parece-te que esse receio, que é esse fantasma que é agitado na Europa, faz algum sentido no Brasil? Creio que não, porque já tivemos um presidente como o presidente Jair Bolsonaro, que de facto tem alguma identificação com a extrema-direita europeia, que não é negada nem pelos europeus nem pelo próprio Jair. Esse fantasma funciona na Europa, mas pelos vistos não funciona no Brasil. Porquê é que será? Esta é uma boa pergunta, João. O fato é que momentos de crise em qualquer lugar do mundo, eles encerram extremismos, seja do lado da esquerda ou seja da direita. E a extrema-direita tem crescido sobremaneira em todo o mundo. Não é um fenômeno exclusivo da América Latina, ao contrário. Como você apontou há alguns segundos atrás, o mesmo tem ocorrido na Europa. Então, o que cabe a nós identificar neste momento é efetivamente qual e por que a extrema-direita tem se desenvolvido sobremaneira em todo o mundo. E quais as consequências desse desenvolvimento? É um medo da população? Ponto de interrogação. Ou é a preocupação de uma crise econômica? Porque sempre que há momentos de fragilidade para o ser humano, nós buscamos os extremos para solucionar as questões. Parece-me que esse é o busilis a ser enfrentado. E no caso especificamente do Brasil, parece-me que nós recém saímos de um governo que tinha afinidade com a extrema-direita. Isso está claro para todos. Mas o Brasil ainda encontra-se dividido. E essa divisão não nos permite dizer que este fantasma é apenas um fantasma. Ao contrário, é algo real e que numa próxima eleição com certeza baterá a porta de nosso país. Eu diria que um dos principais temas que faz com que a extrema-direita ou os partidos mais à direita consigam ganhar eleições tem a ver com a necessidade que as pessoas sentem de sentir que o Estado é forte apesar da crise. Ou seja, nós em Portugal, por exemplo, tivemos, na altura do Estado Novo e da Primeira República, o que conduziu ao Estado Novo foi a fragmentação e a fragilidade dos partidos e a corrupção que também aconteceu. Sim. Portanto, eu diria que isto é cíclico e repete-se sempre, e as pessoas, quando passam de uma situação de grande confusão, de grande confusão política, de fragilidade política, parece que procuram uma figura paternal, autoritária, que imponha ou que lhes dê a segurança que eles acham que necessitam e que pensam que essas figuras lhes vão trazer. Portanto, em Portugal, passando agora para o exemplo português e para o que se vai passar entre nós e o que se tem vindo a passar ultimamente, nós tivemos acusações de justicialismo, no sentido de termos a justiça a, no fundo, influenciar o poder político, determinando a queda de um governo de maioria absoluta que ainda nem tinha 2 anos. Tivemos, por força desta crise política, uma vez que o governador do Banco de Portugal foi convidado, ou terá sido convidado,
para ser Primeiro-Ministro numa solução a seguir à admissão do Primeiro-Ministro António Costa, afetou-se também o Banco de Portugal, uma das instituições mais importantes em Portugal. Depois, com a forma como tudo se passou em termos judiciais, estamos a ter um Ministério Público questionado e em crise. Porquê? Porque, entre outras coisas, tivemos alguém que esteve detido provisoriamente, entre aspas, por 6 dias, para vir a ser libertado sem qualquer indício do que quer que fosse, mas a pessoa esteve 6 dias. E, entretanto, o que nós assistimos em Portugal foi uma condenação do Ministério Público. E esta descredibilização do Ministério Público deve ser, no fundo, um equilibrador em termos de justiça, porque, no fundo, é quem persegue os criminosos, e aqui é entre aspas, quando essa entidade que deveria perseguir criminosos persegue inocentes, as pessoas começam a questionar-se se podemos confiar no Ministério Público. E esta semana, em Portugal, um dos temas foi precisamente a questão de termos alguém da própria magistratura do Ministério Público a questionar o que aconteceu nesta investigação e o que levou a esta detenção, levando inclusivamente a defender que o Ministério Público passe a ter uma maior hierarquização no sentido de haver uma coordenação que, em situações graves, extremas, em que pode haver erros graves que sejam visíveis a quem tem mais experiência, por exemplo, se impeça que o Ministério Público seja, perdão a expressão, enxovalhado na praça pública, como está a acontecer em Portugal neste momento. E, inclusivamente, discute-se que modelo do Ministério Público queremos para o futuro. Se queremos um Ministério Público em que cada procurador tem a autonomia suficiente e a independência suficientes para poder determinar detenções como estas que aconteceram há pouco tempo, levando a que algumas situações não estejam devidamente acauteladas, até porque em Portugal há um pouco aquele abuso de se deter pessoas para interrogatório, quando, se calhar, a maior parte das pessoas que se vai conhecendo mediaticamente, nomeadamente estes que estiveram na operação Influencer, se calhar, se tivessem sido notificados, iriam prestar declarações voluntariamente e como se viu, não ficaram em prisão preventiva. O juiz de instrução criminal não determinou a prisão preventiva de ninguém, apesar de ter sido pedida. Portanto, queremos esta independência, esta autonomia em que cada procurador é um centro de poder, ou queremos uma estrutura em que, de facto, haja alguma coordenação e algum controle daqueles atos que podem ser manifestamente não justificados. E é isto que se está a discutir em Portugal neste momento. Tá, esta é a discussão, João. Agora, diga para mim o seguinte, é possível afirmar que o MP português agiu de forma midiática nesta operação? Eu não gostaria de fazer essa classificação, até porque não tenho os elementos todos e acho isso muito arriscado. Agora, o que eu defendo é que o Ministério Público tem que ser credível, tem que ser forte, tem que ser um Ministério Público que se afirme pela sua qualidade e credibilidade, que é para mim o mais importante no meio disto tudo. Eu não quero um Ministério Público fraco. Agora, eu acho que temos que exigir que haja consciência e bom senso em quem conduz este tipo de investigações. Eu não concordo que se detenha e se continue a deter abusivamente pessoas só para prestar declarações quando ainda não se tem na investigação indícios suficientes para determinar algo mais. Acho que temos que ter parcimónia, temos que ter muito cuidado, porque cada vez que se detém alguém preventivamente é uma marca de vergonha que se impõe à pessoa detida. Para o resto da vida. Para o resto da vida, por mais que a pessoa seja ilibada em tribunal. Sim. E acho que temos que pensar muito bem, e quem faz e quem determina estas situações tem que estar muito consciente do que provoca. E eu não quero acreditar que haja vinganças, não quero acreditar nisso, mas que pelo menos as pessoas tenham consciência e haja alguma forma de evitar que estas situações se repitam, porque infelizmente já são mais do que aquelas que deveriam ser. Uma só já era muita.
Ou seja, nós temos um dilema moral, João. De Sim. um lado, é óbvio, e eu também quero uma instituição forte, no caso um Ministério Público forte, credível, né, e que tenha a confiança da população e das outras instituições para que possa atuar de maneira idônea, de maneira livre, né, dentro de suas atribuições. E, de outro lado, nós precisamos de uma instituição que considere o aspecto moral daquele que será acusado por ele. Porque se isso não for considerado e as acusações ocorrerem a Deus dará, de qualquer jeito, sem as necessárias considerações sobre o caso, isso poderá levar a uma marca indelével a essa pessoa. É isso. E há outra coisa que eu queria salientar aqui, que é em Portugal, e foi algo que eu também já referi várias vezes, fala-se muito da corrupção, do combate à corrupção, mas só quando acontecem estes casos. Porque depois, o que nós assistimos é que nós queremos que haja um combate eficaz à corrupção, mas quando vemos os programas dos partidos políticos, antes das eleições, o destaque que é dado à justiça em geral é nulo, praticamente nulo. O investimento não existe, é irrelevante, e a corrupção, quando se fala, é por fórmulas genéricas e gongóricas, em vez de se falar em medidas concretas de combate e de dar meios para que, efetivamente, as investigações possam ser conduzidas da forma mais rápida e mais eficaz. Não sei se o tema aqui é falta de meios, não sei. Agora, pelo menos deveria haver um sinal do poder político e dos partidos que concorrem às eleições de que a justiça, ao lado da saúde e da educação, é um direito constitucional estrutural e basilar de um Estado de Direito Democrático e não ser tratado como um direito de segunda, que isto é a maior crítica que eu faço, é todos batemos no peito, isto é uma vergonha, mas depois, quando é a hora de dizer vamos lá fazer coisas na justiça, ninguém se lembra de nada. Para mim, João, e já em guisa de conclusão, entendo que a cada dia que passa, o ser humano, para mim, tem memória curta. Somente quando é provocado por uma situação, ele se manifesta, esbraveja, fala em combate à corrupção, a situação A, B ou C, posturas por parte do governo, das instituições, mas passado um tempo ele esquece do que aconteceu e tudo volta a um suposto estado de normalidade, por mais estranho que seja. Porquê? Porque as pessoas não têm nem são educadas para conhecerem os seus direitos, não há literacia jurídica e as pessoas acham que a justiça é um bem de quarta ou quinta necessidade que pode estar lá ou pode não estar, tanto que muita gente diz, espero não voltar ao tribunal, espero só vir, eu não costumo ir a tribunal, como se fosse um inferno. Não, o tribunal não é um inferno, é um sítio onde vamos fazer valer os nossos direitos e as pessoas têm que o encarar com naturalidade e a sociedade tem que perceber isso e compete-nos a nós, advogados, e a todos os agentes da justiça e aos partidos políticos, no fundo, retirar toda esta carga negativa em relação ao tribunal e à justiça, pelo contrário, ensinar as pessoas que é ali e não na rua e não em agressões ou outras coisas ou outras formas de justiça privada que ela tem que ser exercida, é nos tribunais e não fora deles. Exatamente. E com estas palavras do estimado amigo, Dr. João Massano, nós encerramos estes diálogos luso-atlânticos. João, palavras finais para este encerramento, porque eu abri, você encerra. As palavras finais é um gosto gravar aqui em Sorocaba. Espero que, de facto, presencialmente venha a haver mais episódios, quer no Brasil, quer em Portugal, porque é sempre um gosto e é mais fácil o diálogo. E, de facto, quero afirmar aqui que a nossa missão é a lusofonia, é conhecer os problemas jurídicos e outros e discutir os problemas jurídicos e outros do espaço lusófono. Temos connosco e teremos connosco o Dr. Manuel Mbangui sempre que ele tenha disponibilidade para tal, porque a língua portuguesa é a nossa pátria e é o nosso maior património comum e que tem que ser salvaguardado e compreendido como tal, quer em Portugal, quer no Brasil, quer em Angola, quer em qualquer outro país lusófono. Por isso, continuem a seguir-nos, enviem-nos as vossas sugestões sempre que entenderem pelas redes sociais, que faremos os possíveis para as debater aqui. Até uma próxima oportunidade. Foi um gosto. Muito obrigado.